Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar convosco, estar aqui com estes irmãos que se reúnem para estudar a Palavra de Deus. Mas eu espero que ninguém se sinta particularmente especial por eu dizer que é um prazer estar convosco, porque eu digo isso sempre que prego a Palavra de Deus, digo isso no início. É por assim dizer a minha saudação, um prazer estar convosco. Mas o que deve fazer com que cada um de vocês se sinta especial é o facto de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso de facto é especial. E é sobre essa passagem que eu quero falar. 1 Timóteo 1:15 e 16. Isto deve tornar cada ser humano sentir-se a pessoa mais especial, mais bem-aventurada à face da terra. Mas há aqui uma dificuldade e nós vamos falar sobre essa dificuldade. Então, primeira epístola de Paulo a Timóteo, em que ele diz assim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se me perguntassem qual é a minha passagem preferida nas Escrituras, talvez fosse esta uma das minhas respostas. Porque fala daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, fez por mim. Mas lá está, há aqui uma grande dificuldade, que é a grande tragédia da humanidade. Que é, o que é que Cristo veio fazer a este mundo? Veio salvar. Mas veio salvar quem? Os pecadores. E o problema, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, o grande problema é o ser humano que não se sente pecador. E esta salvação que Deus oferece é só para o pecador. Infelizmente, nós vivemos num mundo cheio de pessoas que acham que todos os que estão à sua volta são piores. São mais pecadores. Há um sentimento de autojustiça no ser humano, hoje em dia, que o afasta de Deus, que não o torna candidato sequer a esta dádiva tão grande. Porque rejeita. Mas eu quero falar então sobre este versículo que de facto é extraordinário. Cristo Jesus veio ao mundo. Infelizmente há quem negue, se atreva até a negar a existência histórica do Senhor Jesus Cristo, quando há dados, mesmo extra-Bíblia, mais do que suficientes para atestar a sua existência, mas isso são alguns que a palavra de Deus chama loucos. Diz honesto no seu coração não há Deus. Estas pessoas, dizendo-se sábias, tornaram-se loucas, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Há quem se atreva até a negar a existência histórica do Senhor Jesus Cristo. E ele, de facto, veio ao mundo. Veio ao mundo para quê? Infelizmente, nós temos de ter algum cuidado na forma como falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Qual foi a sua principal missão? Salvar os pecadores. Veio para viver uma vida santa e dar a sua vida em nosso lugar, em lugar dos pecadores, morrer em lugar dos pecadores, para poder reconciliá-los com Deus. Morrer, ser sepultado e ressuscitar para a nossa justificação. Infelizmente, por vezes, quando se fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dá-se mais ênfase aos seus ensinamentos, à sua vida exemplar, e não à sua morte e ressurreição, e não à sua obra redentora. Por vezes até costumo dizer que a forma como algumas pessoas falam do Senhor Jesus Cristo até apetece dizer que história tão extraordinária. Pena é ele ter morrido. Porque não é falado, não é dada a devida ênfase à obra suprema que ele veio realizar neste mundo. Que foi morrer, ser sepultado e ressuscitar. Morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Porque a forma como alguns apresentam a pessoa do Senhor Jesus Cristo é como um grande mestre. Como uma pessoa perfeita. E, em vez de apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Salvador, apresentam-no como um grande mestre, um grande ensinador. Devemos atentar para os seus ensinamentos.
E devemos atentar para o seu exemplo, porque é a pessoa mais perfeita, viveu uma vida sem pecado, e por isso nós devemos atentar para a sua vida e procurar segui-la. Atenção, não vou dizer, esqueçam lá o que o Senhor fez, esqueçam o que o Senhor ensinou, que isso não é importante. Claro que é importante. Mas só pode ter alguma relevância para nós a sua vida exemplar e os seus ensinamentos extraordinários se primeiro tivermos acesso, aceitarmos esta salvação que Ele oferece. De resto, olharmos para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, como uma pessoa perfeita, como uma pessoa, um grande ensinador, nada vai valer. Se for só por si, de nada vale. Porque o que é que disse Pilatos sobre o Senhor Jesus Cristo? Não vejo nele pecado nenhum. Não é? Não viu nenhum nele pecado. Isso salvou-o? Não. Nicodemos, ainda perdido, disse o quê? Sabemos que és mestre vindo de Deus, não é? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Um ensinador como mais ninguém viu. Isso salvou-os por si só? Não. O que salva o homem é olhar para a cruz onde o Senhor Jesus Cristo morreu e ver ali o meu pecado castigado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é salvação. Não é olhar para o seu exemplo. Não é olhar para os seus ensinamentos. Claro que temos muito a aprender. Não vou dizer, olha, o exemplo do Senhor, os teus ensinamentos, isso é antes de Romanos, por isso esqueçam lá que isso não interessa para nada. Não vou dizer, nem me atrevo a dizer semelhante coisa. Mas que a principal obra do Senhor Jesus Cristo foi salvar-nos. Alguém escreveu um texto muito belo sobre alguns pensamentos sobre isto. Se a nossa necessidade maior fosse de educação, Deus mandaria um professor. Se a nossa principal necessidade fosse moral, enviar-nos-ia um grande exemplo. Se a nossa principal necessidade fosse dinheiro, Deus enviaria um milionário, ou enviaria um economista, ou alguém especialista em finanças. Se a nossa principal necessidade fosse a iliteracia informática, mandaria um perito em computadores. Mas como a nossa principal necessidade era de salvação, ele enviou o quê? Enviou quem? Um Salvador. E a principal obra do Senhor Jesus Cristo é a da nossa salvação. Infelizmente, muitas pessoas com o Senhor Jesus Cristo na boca falam dele como um homem que está, um homem perfeito, um homem que ensinou como mais nenhum outro e que está aqui para dar um jeito na tua vida. Por vezes fala-se assim, de uma maneira que não é necessária a morte do Senhor Jesus Cristo. Não é necessária esta obra da salvação. E porquê? Porque essas mesmas pessoas que apresentam o Senhor Jesus Cristo desta forma não falam de quê? De que é que não falam também? Sabem responder? Que conceito é que não se fala em muitas pregações? O pecado. Não falam do pecado. E se não há pecado, e o diabo aí tem conquistado uma vitória estrondosa, em que dificulta a apresentação do Evangelho, porque o ser humano não se sente pecador. Não se sente. E alguns pregadores, não são verdadeiramente pregadores da palavra, são profissionais do Evangelho, são mercenários, vão atrás dessa dificuldade que as pessoas têm em reconhecer o seu pecado, então nem falam de pecado. E não falando de pecado, para que é que vão falar da morte do Senhor Jesus Cristo? Para que é que a morte do Senhor Jesus Cristo é necessária se não há pecado? Terrível, terrível esta ferida mortal que alguns colocam, alguns até supostos pregadores, colocam no Evangelho. Então, este versículo diz, para salvar. Eu não sei se alguém tem uma Bíblia em que a palavra salvar seja a última da página. Era engraçado, alguém que estivesse a ler a Bíblia pela primeira vez, lê-se e o Senhor Jesus Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. E o desejo é virar rápido a página para ver quem é que ele veio salvar. Será que ele veio salvar a mim? E virar a página e veio salvar os pecadores. E ninguém gosta de ser pecador.
Ninguém gosta de ser rotulado como pecador. E hoje em dia, há daqueles que se atrevam a dizer que algo é pecado. Que algo é errado à luz da palavra de Deus. Vivemos num mundo em que parece que o único pecado é dizer que algo é pecado. Toda a gente vive da forma que quer. E muitos que não conhecem nada da Bíblia. Criaram um Deus, como eu falei, creio da última vez que aqui estive, do Mica, que criou a sua própria religião. Estas pessoas criam a sua própria religião, criam o seu próprio conceito de Deus, em que Deus é um Deus de amor, e em que, na sua concepção do mundo, o valor mais alto é o da tolerância. Devemos deixar os outros viver a vida que querem. E ai de quem se atreva a dizer algo está errado. E atiramos logo com um versículo. Um versículo, não. Parte de um versículo. Que é, penso, enquanto que eu disse que este é possivelmente um dos meus versículos preferidos na palavra de Deus, o versículo preferido de muitos, que não querem ser julgados pelo que a Bíblia diz, é: não julgues. Esquecendo todo o contexto, esquecendo que o próprio Senhor Jesus Cristo também diz: julgai, segundo a reta justiça. Mas as pessoas não querem ser confrontadas com o seu estado de pecador. Mas isso é uma condição necessária para poder ser salvo. Esta notícia de que Cristo Jesus veio ao mundo é uma excelente notícia. Mas é uma excelente notícia para quem? É só para pecadores. Não é para os justos. Não é para aqueles que acham que têm um padrão moral, de excelência moral, acima de todos os outros. A salvação que Deus oferece não é para um homem como nós lemos, e vamos ler rapidamente, em Lucas 18. Em Lucas 18. Em Lucas 18 nós lemos sobre dois homens. O fariseu e o publicano. Uma história muito creio que toda a gente com algum conhecimento da palavra de Deus conhece. E há uma história até curiosa, tristemente curiosa. Não sei se isto aconteceu mesmo, mas conta-se que alguém contou esta história na escola dominical às crianças. Contaram esta história. O professor da escola dominical contou a história e no fim disse: agora vamos orar e agradecer a Deus por não sermos como o fariseu. Que é exatamente ou seja, estava a ter exatamente a mesma atitude deste fariseu. Este fariseu, o que é que achava? O que é que dizia este fariseu? E disse também esta parábola, versículo 9, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Claro que esta passagem, estamos a falar de um contexto diferente do período da graça em que nós vivemos, mas sempre foi assim. Aquele que se humilha perante Deus, aquele que reconhece o seu estado de pecador, Deus pode fazer algo com ele. Agora, aquele que se acha justo, como este fariseu, não há nada a fazer por ele. Eu quando quis procurar esta passagem, eu sei mais ou menos que é em Lucas, mas não tinha bem a certeza onde era. Então fui procurar e procurei. Lembrei-me que fui procurar no telemóvel, no motor de busca, e procurei a palavra jejuo, porque eu sabia que ele dizia jejuo. E sabem que é a única vez na palavra de Deus em que aparece a palavra jejuo? Porque o jejum era suposto ser uma coisa que não era para andar aqui a mostrar a toda a gente. Olha, eu jejuo. E ele criticava os fariseus que o faziam. Queriam mostrar. Mas esta palavra jejuo, ou seja, conjugada na primeira pessoa, no presente do indicativo, só aparece aqui. Alguém que estava a querer exaltar os seus feitos religiosos. E este tipo de pessoas Deus não pode salvar. Não há nada a fazer por eles. Claro que Deus pode salvar.
Mas enquanto estiverem neste estado de orgulho, de autossuficiência, Deus não pode fazer nada por eles. Eu costumo dizer que aqui só faltou o fariseu dizer: ó Deus, tu tens uma sorte em meter a mim do teu lado. Eu sou a melhor aquisição que tu já tiveste. Sabe uma coisa? Estes dois homens fazem-me lembrar outros dois homens. Que na verdade são o mesmo. São o mesmo. Talvez estava a pensar, como é que dois homens diferentes são o mesmo? Estes dois homens fazem-me lembrar Saulo e Paulo. Saulo. Reparem que naquela passagem que nós lemos no início, Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Saulo era como este fariseu. Eu sinceramente creio que Saulo era um fariseu como aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo censura severamente. Como lemos em Mateus 23, ele a censurar asperamente os fariseus, nesta passagem a censurar os fariseus e outros. Porque, claro que apetece-nos dizer Saulo era uma pessoa com bom coração, com uma motivação até nobre, mas fez coisas erradas. Não sei. Não vou estar... Ele próprio não tenta justificar-se assim muito. Diz que fez na ignorância, mas não é meigo na forma como fala dele próprio. Mas este Saulo, antes de se converter, e depois de ser Paulo, era um homem que se gloriava também. E dizia que tinha razões para se gloriar. O que é que ele diz dele mesmo? Filipenses 3, ele fala de coisas dele do passado sobre as quais ele podia muito bem gloriar-se. Ele dizia assim, em Filipenses 3, a partir do versículo 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. E depois continua. Ele antes era o mais destacado, o mais ilustre, o mais nobre dos religiosos. E veja como é que ele estava. Estava salvo? Não, estava perdido. Este homem que levou o seu judaísmo, ele diz que excedia em judaísmo a muitos da minha idade, ele diz isso aos Gálatas, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele era um homem que ninguém se podia comparar com ele. Ele basicamente está aqui a dizer: querem pedir messas, acham que se podem gloriar do que fizeram? Ora, comparem-se comigo. Ninguém me consegue superar o que eu era antes. Mas mesmo essas coisas que eu achava que eram importantes, agora considero-as como esterco. Então, este homem, que era o mais destacado, o mais ilustre, o mais nobre, o mais religioso dos religiosos, estava perdido. Não conseguia alcançar a salvação, a restauração da sua relação com Deus. E, no entanto, quem é que Deus pôde salvar? Deus pôde salvar Paulo. Paulo, que percebia o quê? Que era o principal dos pecadores. O mais vil dos pecadores. O mais grave dos pecadores. Ele depois até diz que sou o mínimo dos apóstolos porque perseguia a igreja. Ele tinha consciência do seu pecado. O que faz diferença entre Saulo e Paulo, o que faz diferença entre o fariseu e o publicano não é a gravidade dos seus pecados. É a consciência da gravidade dos seus pecados. E só assim é que alguém pode ser salvo. Quando
percebe a gravidade do seu pecado. Então, eu queria só deter-me aqui um pouquinho mais no versículo dos quais eu sou o principal. Eu gosto desta palavra, esta palavra que aparece aqui, principal. No original, eu não quero perder nenhum dos meus ouvintes com o que eu vou dizer agora, a palavra original no grego é protos. Protos, de onde vem, por exemplo, a palavra protótipo. O primeiro de uma série a partir do qual, que é o modelo pelo qual os outros objetos de uma fábrica são feitos a partir de um protótipo. E esta palavra significa, que pode ser traduzida por principal, alguns traduzem por, não sei se alguém terá outra versão onde possa aparecer chefe, em inglês a palavra é chefe dos pecadores. Outros é o líder dos pecadores, porque ele de facto liderava uma rebelião para com Deus, cabecilha, mas também podia ser o primeiro dos pecadores. E porquê primeiro? Porque o apóstolo Paulo foi o primeiro, creio eu, foi o primeiro crente desta presente dispensação. Eu creio que a dispensação da graça começou com a conversão do apóstolo Paulo. Ele foi o primeiro. E foi o primeiro. Porquê é que eu digo que ele foi o primeiro? Porque depois no versículo seguinte diz mas por isso alcancei a misericórdia, porque em mim que sou o primeiro, Jesus Cristo nos traz toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo é um exemplo de salvação. Claro que acho que ninguém tem uma experiência de conversão como a de Paulo. Não é? De estar a perseguir o Senhor e aparecer uma luz ao meio-dia que superava a luz do sol e converter-nos dessa forma. Mas todos nós, aqueles que são salvos pela graça de Deus, chegou um ponto onde compreenderam que não fazia sentido estar a lutar contra Deus. A fazer-nos valer da nossa autojustiça, do nosso valor, das nossas obras, das coisas boas que nós fazemos. E quando chegamos ao fim de nós mesmos e percebemos, Deus, tu tens razão, eu entrego-me nas tuas mãos, faz-me o que quiseres, salva-me pela tua graça, aí Deus pode salvar. Antes disso, não pode fazer nada. Mas então, este apóstolo Paulo é o primeiro. Podemos ver dessa forma que o apóstolo Paulo é o primeiro dos pecadores. Porque se forem ver, está, novamente, no original, pelo menos o original a que tenho acesso, o original não é onde Paulo escreveu esta epístola, ou alguém, a mão de Deus, escreveu esta epístola, mas o grego, sempre que aparece esta palavra protos nas epístolas de Paulo, é sempre, mas sempre traduzido por primeiro. Sempre, em todas elas. Claro que noutras passagens dos Evangelhos, de Atos, a palavra por vezes é traduzida por principal. Por exemplo, essa palavra aparece quando fala dos principais dos sacerdotes. Aparece essa palavra. Mas é interessante, eu fiz esse estudo, e sempre que aparece a palavra protos nas epístolas de Paulo, é primeiro. Isso também é um pensamento que acho que é interessante. Claro que não é só com base neste versículo que eu afirmo o que afirmei, não é? Mas creio que também pode ajudar à nossa compreensão deste facto de, com Paulo, Deus ter começado a tratar com a humanidade de uma forma diferente, dispensando graça a este mundo. Então o que é que Deus faz? Deus pega no principal dos pecadores, na pessoa mais rebelde, na pessoa mais indigna de ser salva. E o que é que faz? O que é que faria alguém que tivesse um rebelde tão feroz como Paulo e pudesse agarrá-lo? O que é que fazia? Uma punição exemplar, não é? Eu agora vou punir este homem, este rebelde, de uma forma que toda a gente que veja o que eu fiz com ele pense duas vezes antes de levantar contra mim. Era o que faria alguém,
um rei ou um governante perante um rebelde. E por vezes acontece isto. Conseguem deitar a mão ao chefe da rebelião e o que fazem é uma punição exemplar. Mas o que é que Deus faz? Em vez de lhe aplicar uma punição exemplar, Deus aplica-lhe uma salvação exemplar. Para quê? Para exemplo. Não é? Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Extraordinário. E isto é a misericórdia e a longanimidade de Deus. E reparem que eu não creio que quando Deus mostrava longanimidade para com Paulo, tenha sido só a partir do momento em que ele começou a perseguir a igreja. Eu creio que esta longanimidade de Deus vem desde quando ele era o fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, que era a pessoa aparentemente mais pura, mais irrepreensível à luz da lei, aparentemente. A longanimidade de Deus é necessária para que nós não sejamos consumidos. Não é? A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não só os que são muito pecadores, muito hostis para com o Evangelho, mas também para aqueles que aparentemente andam aqui certinhos e não fazem mal a ninguém e são religiosos, são boas pessoas. Então, eu não vos vou roubar muito mais tempo, mas quero então deixar isto bem claro. Com o exemplo de Paulo e Saulo, nós vemos claramente como o mais destacado dos religiosos não pode ser salvo por si mesmo, mas o mais vil, o mais indigno dos pecadores pode ser salvo. E certamente quando o Paulo pensava no seu passado e quando expunha o Evangelho a pessoas que tinham vidas morais ou não, completamente reprováveis, ele poderia pensar: eu já fui muito pior do que esta pessoa a quem estou a pregar o Evangelho. E que Deus nos livre de um certo sentimento, uma certa atitude farisaica de, quando falamos deste Evangelho da graça de Deus, passarmos uma ideia de superioridade moral em relação aos outros. Olha, eu sou muito melhor do que tu. Estou a apresentar-te o Evangelho. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos dê este sentimento, como o Paulo tinha, de sermos os principais pecadores. Que Deus nos livre de pensarmos que os outros são muito pecadores. E que Deus nos salvou por nós sermos um pouquinho melhores do que os outros. Que Deus nos livre de pensarmos que os nossos trapos de imundícia eram um pouquinho menos sujos do que os trapos de imundícia dos outros. Porque todos nós, como a palavra de Deus diz, que o melhor das obras de um perdido é como trapos de imundícia. E alguém que seja aparentemente, aos seus olhos, um pouquinho melhor do que os outros, eu diria apenas que os seus trapos de imundícia, os trapos de pôr à volta das feridas da lepra, estavam menos sujos do que os dos outros. Mas aos olhos de Deus, tanto uns como outros estão totalmente reprovados. E só quando alguém percebe o seu estado de pecador, o que é o principal dos pecadores, é que Deus pode operar a salvação dessa pessoa. O apóstolo Paulo dizia então que era o principal dos pecadores. Penso que é a biografia do John Bunyan, que é intitulada de Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Ele também achava que era o principal dos pecadores. E não querendo dizer nenhum destes dois irmãos nossos do passado, eu também sou o principal dos pecadores. E espero que nenhum dos que aqui estão pense que há pecadores mais graves do que eles.
Porque esse sentimento é o sentimento que o fariseu tinha, Saulo tinha, e que afasta o homem de Deus. Eu tenho dito algumas vezes, não sei se já disse isto aqui, mas tenho dito algumas vezes, e não é uma frase só para ficar bem numa pregação. Eu não conheço ninguém, eu sou um crente salvo pela graça de Deus. Imagina assim, eu não conheço ninguém que peque mais do que eu. Vocês conhecem? Não preciso estar a dizer alguém que peque mais do que vocês sabem que pecam. Eu sei se algum de vocês conhece, se calhar pode ser sintoma de duas coisas. Ou de facto alguém que peca muito e que vocês conhecem, ou se calhar não há consciência do pecado. Paulo tinha. E cada um de nós deve ter consciência do seu pecado. Outra coisa que vos queria dizer sobre Paulo é que outra coisa que mostra esta conversão do apóstolo Paulo é que ninguém está demasiado longe da salvação de Deus. Se Deus pôde salvar Saulo, se Deus pôde salvar Saulo, pode salvar a qualquer um. Porque se há alguém que pecou tanto, que não merecia ser salvo, essa pessoa era quem? Era Paulo. Eu diria, era Paulo Daniel, que sou eu. Se alguém que pecou tanto, que não merecia ser salvo, Paulo dizia que era ele, e eu digo também sou eu. Eu não merecia ser salvo, de maneira nenhuma. E Deus pode salvar a qualquer um. O único entrave a ser salvo é, de facto, esta falta de reconhecimento que é pecador. E por vezes podemos achar pessoas que achamos que estão tão longe, tão impossibilitadas de serem salvas, pensamos que já nem vale a pena. Nem vale a pena perder tempo com esta pessoa. Claro que há pessoas que já endureceram de tal forma o seu coração que torna-se difícil. Mas ninguém está demasiado... E o Saulo mostra-nos isso. Ninguém está demasiado longe de Deus para não poder ser salvo. E porque se acharmos, como eu disse há pouco, se acharmos que os outros são piores, nós estamos a ser, aquilo que eu já disse, estamos a ser fariseus. Estamos a ter esta mesma atitude. E alguém dizia que antes da segunda vinda do Senhor, tal como a primeira vinda do Senhor foi precedida da vinda dos fariseus, alguns dizem, com algum humor, com algum sarcasmo, que a segunda vinda do Senhor será precedida também da segunda vinda dos fariseus. E eu espero não ser um deles. Destas pessoas que acham que os outros são muito maus e que eu sou muito bom e que Deus tem uma sorte tremenda em meter a mim do seu lado. Que Deus me livre de um sentimento assim. Devemos apresentar o Evangelho de uma forma, não de uma forma agradável, porque o Evangelho de facto não é agradável, mas não de uma forma que passe a ideia de que nós somos moralmente superiores aos outros. Nós somos apenas um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. E que a igreja não deve ser um sítio, as igrejas onde a gente se reúne, um sítio onde só pessoas moralmente aceitáveis é que podem entrar. De maneira nenhuma. Eu até costumo dizer que aqui na porta das igrejas devia estar um letreiro a dizer, acho que vou compreender o que eu vou dizer, só é permitida a entrada a pecadores. Só pecadores é que podem entrar. Porque é com os pecadores, são os pecadores que Deus veio salvar. Lembram-se de quando o Senhor disse, criticando os fariseus, que o criticavam por ele comer com os pecadores? Ele mostrava que é para os pecadores que eu vim. Eu não vim para salvar os justos. Ele até diz, naquela parábola
naquelas 3 parábolas de Lucas 15, a dada altura diz... 15:7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu não creio que estes 99 justos que não necessitam de arrependimento sejam salvos. Eu creio que estes 99 justos que não necessitam de arrependimento são as pessoas que acham que são justas e que não precisam da salvação. Porque se nós formos a analisar a realidade, o rácio de salvos e perdidos não é 99-1. Muito pelo contrário. Se calhar o rácio de pessoas que se sentem perdidas, não se sentem perdidas, ou seja, acham que são justos, para aqueles que acham que são pecadores, é 99-1. E é uma perspectiva até bastante otimista. Eu vou ficar por aqui. Vou só deixar este pensamento de Cristo Jesus veio ao mundo. E graças a Deus por isso. Para salvar. Mas veio salvar apenas aqueles que são pecadores. Porque aqueles que não são pecadores, Deus, embora queira salvar, não pode salvar. Não pode salvar porque a sua falta de reconhecimento de pecado impossibilita esta obra nas suas vidas. Sejamos, pois, gratos a Deus. Tínhamos consciência do nosso pecado. Tínhamos consciência de que não somos, por nós mesmos, melhores do que os outros. Mas, pela graça de Deus, como dizia o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Deus nos abençoe.